figura muito importante. Eu sou um dos Grande. 6 homens fora da família que tem faixa preta do Hélio Gracie, do Gracie Jiu-Jitsu. E eu fui até o senhor pode... preta de judô. Quando chegou nos Estados Unidos foi que me deram mais grau lá, me deram um Rashidan lá. Mas não teve assim, exame, não teve nada, porque eu era um grande mestre dela. Né? E assim foi a minha vida. Depois que eu estava lá e comecei a fazer vale tudo, fiz 39 vale tudo. Não, 39, não, 29 vale tudo. Empatei 1 e ganhei 28. Então eu estava, mas todo mundo de faixa branca. E eu estava como diz, empolgado com o judô, né? Com aquela organização toda. Tinha feito um curso de arbitragem. Aquela organização toda me empolgou muito. E então eu falei para o Hélio, falei, professor, a gente não pode ficar só de faixa branca. A faixa só serve para amarrar o kimono, mais nada. Eu falei, não, senhor, a faixa é psicológico. Aí contei para ele a minha história lá de Minas, que eu criei coragem de encarar o neném, né, e tudo mais, porque o jiu-jitsu atua dentro da tua cabeça. Aí falei com ele, no subconsciente. Aí falei com ele, eu estava estudando direito na época, aí ele falou, o que você vai fazer? Eu vou fazer uma hierarquia de faixa e vou escrever tudo bonitinho e trazer para o senhor. Se o senhor gostar, a gente faz. Se o senhor não gostar, tudo bem. Aí ele falou, então faz. Aí eu preparei tudo. Botei uma história, né? Mas para convencer ele a, como é que se diz? Aceitar as faixas do judô, era um milagre de Deus, sabe? Se ele aceitar. Mestre, perdão lhe interromper, isso foi mais ou menos em que época, em que ano que o senhor resolveu organizar, catalogar e passar sobre a aprovação do grande mestre Hélio? Foi mais ou menos em 1963. Eu fui estudando, preparando e tendo reuniões com ele, discutindo e tal coisa. Em 65, eu montei a academia Kyoto. Estava todo empolgado, né? Estava achando que eu era o urubu de penacho, né? E fundei a Kyoto e fui falar com ele. Ele falou, você está maluco ensinar jiu-jitsu para criança? É um perigo. Porque naquele tempo, Luiz, o Floresta, a luta começava assim, separado de kimono e porrada comia. Quando você ia para o chão, que parava de bater. Mas não tinha esse negócio de segurar no kimoninho para derrubar, não. Ela só não podia bater de mão fechada na cara, podia bater de mão aberta. E aí foi o jiu-jitsu era assim. E o vale tudo era uma grossura. Cara, é uma pena que naquela época não existia como filmar, né? Mas era uma grossura. Tinha muito estivador lá do Cais do Porto, e os caras davam uma gravata no teu pescoço, só apertava até fazer um braxéfalo, né? Era violento mesmo. Então eu também comecei a conversar com ele sobre isso. Mas vamos voltar na faixa. Então o que eu fiz? Peguei a amarela, branca, amarela, laranja, coloquei a branca, cinza no meio, amarela, laranja e verde. Para criança até 15 anos. No ano que você fosse completar 16 anos, você passava para a faixa do adulto, que era azul, roxa, marrom e preta. Aí levei tudo para ele, expliquei para ele por quê. Porque, mas é igual do judô, não é igual. Só está vendo, ela tem a ponta preta. Se ela tem a ponta preta, judô não tem ponta preta. E o que significa essa ponta preta? Aí eu contei uma historinha para ele. Quando o senhor entra na academia, qual é a sua intenção? É chegar no final da sua carreira, ser faixa preta. Então, a ponta é preta porque você caminha em todas as fases para você chegar lá.
Depois que você chegou na faixa preta, ela vai até 6 graus só. Porque o 7º grau e o 8º é uma faixa preta e vermelha, que também a ponta é vermelha, porque a sua intenção é chegar na faixa vermelha. E a faixa, depois de grande mestre, ela é vermelha. A moldura da faixa inferior ela é branca, que não representa nada. Mas quando ela vai para a faixa preta e vermelha, a moldura já é prata. Quando ela vai para a vermelha, a moldura é ouro. Tudo fez sequência progressiva, sabe? E aí aproveitei, quando ele aprovou, falei, vamos fazer umas regras. Que regra? No judô, o karatê tem regra, tudo tem regra, só nós que não temos. Começava a lutar 1h30 de luta, 2 horas. Só parava quando você ou desmaiava ou batia. Entendeu? Aí, como era um negócio que ficava hora lutando, né? Não era legal. Aí eu usei o tempo que a gente usava no judô, que era uma luta de acordo com a faixa, era 3, 4, 5 minutos. Para criança era 2 minutos quando era 7 anos de idade. Usei aquilo tudo e passei para cá. Com a seguinte ideia, uma história filosófica a respeito de, que era para empolgar ele. E aí deu certo. Aí fiz as regras, fiz a hierarquia das faixas, a hierarquia de arbitragem, que também tinha no judô. Tinha, entendeu? No karatê também. Quer dizer, e o meu sonho era fazer o jiu-jitsu virar um esporte olímpico. Só que eu estou achando que não vai dar, não, porque eu já estou com 83 e ainda não consegui, não. Eu estou tentando mudar as regras para poder encaixar ela no... Estou até já testando algumas coisas de regra nova que eu fiz, para poder ver se eu consigo botar isso na... Porque se nós conseguirmos colocar o jiu-jitsu na Olimpíada, o Brasil vai trazer medalha de carroça de medalha. Né? Mestre, então, assim, a questão, eu fazendo uma pesquisa, né? As faixas das artes marciais que são oriundas, são orientais, né? Como judô, karatê, elas tradicionalmente são lisas, né? E realmente, de fato, a do jiu-jitsu brasileiro tem esse diferencial que é a ponteira. Agora, pela sua explicação, eu entendi. Quer dizer que, filosoficamente, ali representa a jornada do sua carreira. Do praticante, né? Não sei se no judô é assim. No jiu-jitsu eu fiz ser assim. Escrevi tudo a história. Não, entendi. Botei a ponta preta e expliquei por quê. Eu nunca tinha falado isso para ninguém, então vocês estão sendo os primeiros a saber. Mestre, eu que agradeço aí pelo privilégio de estar escutando essa aula aqui com o senhor, que realmente é uma coisa que a gente pesquisa, procura, já debate em grupos com outros estudiosos, e realmente é uma coisa que a gente... A única faixa, assim, eu acredito que seja um pouco similar nessa questão de ponteira, salvo engano, é a do Kenpo, né, que eles já colocaram esse sistema de ponteira com grau. Fora disso, realmente o pioneirismo é do jiu-jitsu brasileiro mesmo, essa forma organizada com a ponteira e grau. Eu também tenho um privilégio. Eu sou o pioneiro a dar aula para criança de jiu-jitsu. Quando eu falei com ele, ele falou, tá maluco? Aí eu expliquei, eu fiz um programa educativo para poder dar aula para criança. E deu certo para caramba. Nossa, você nem faz ideia. Fiquei 19 anos no Rio de Janeiro com a Kyoto invicta, criança, por causa disso. Entendeu? Porque mestre, mas, perdão de interromper, como é que era a questão que o senhor fez essa adaptação? O senhor pegou o currículo, no caso, só, por exemplo, a parte de defesa pessoal, né, que é o cargo-chefe do Jiu-Jitsu Gracie. Como foi que o senhor fez essa adaptação para ensinar de forma lúdica para as crianças, né? No caso, isso aí foi uma coisa, para a época, assim, surreal, né? Eu sei, Luiz, mas sabe o que foi? Eu peguei
o feedback das lutas que já existiam. Quer dizer, eu não inventei a faixa amarela, a faixa laranjada, já existia. Eu só adaptei a nós. Porque se eu levo a faixa igualzinho tinha, ele não ia aceitar. Até quando eu era o presidente da federação, eu peguei todos os mestres e grandes mestres do jiu-jitsu no Brasil e fiz uma promoção deles para a faixa preta e vermelha, para a faixa... Não existia negócio de preto, de vermelha e branca, não. Só preta e vermelha, 7º e 8º grau, e a vermelha era 9º e 10º grau. Só que eu fiz uma regra que o 10º grau era para os pioneiros, para aqueles que inventaram. Você não pode comparar a criatura com o criador. O diabo quis fazer isso lá no céu, nós estamos pagando o pecado até hoje. Né? Então, até agora, saiu a associação Condicom aí, queriam me dar a faixa 10º grau vermelho, eu não aceitei de jeito nenhum. Aproveitei para fazer um discurso lá, na hora de estar tudo, tinha mestre, grande mestre, para dar de pau. Aí eu meti o pau, falei que era muita vaidade, você querer ser igual, que nós somos, direto ou indiretamente, fruto daqueles caras que começaram tudo, que pegamos o bonde andando, né? Eles abriram o túnel, eles puseram os trilhos, eles carregaram tudo, enfrentaram o mundo inteiro, né? E nós correndo, pegamos o bonde, o trem andando, e agora a gente quer ser poderoso. Mas já tem 10º grau aí. A vaidade do homem é uma coisa. Mas eu não aceito nem pensar. Eu sou uma criatura do Hélio. Ele me fez, com todo carinho, o que eu sou hoje. E como é que eu vou querer ser igual a ele? Não tem lógica. Para mim, não entra na minha cabeça um negócio desse. É o filho querer ser igual ao pai ou mais do que o pai. Aí também pode até ser intelectualmente, mas emocionalmente ele é filho, vai ser filho a vida toda. Até o pai morrer. Né? Mesmo depois de morto, meu pai morreu, eu continuo admirando meu pai ainda.